em favor da paz. Para nós é um motivo de muito júbilo o encontro de corações neste momento tão amargo. Eu me recordo de um grande pensador que estabeleceu que a palavra esperança deveria sofrer uma alteração no seu significado. Ao invés de ser um substantivo, passar a ser um verbo, esperançar. Então eu me lembrei que a paz também deixou de ser substantivo. E no dicionário Aurélio há o verbo pasear. Nós podemos e devemos pasear, viver em paz, promover a paz, tornar a paz uma realidade do nosso cotidiano. Mas o esperançar é mais do que manter uma longínqua esperança, viver por antecipado a esperança de que tudo se está tornando melhor, mesmo aquilo que aparentemente está em decomposição, ou pode sugerir um desastre, uma tragédia, aquilo que denominaríamos como uma infelicidade. Esperançar é saber que nada ocorre por acaso, e mesmo aquilo que tem um aspecto aparente, dantesco e perturbador, está dentro de uma linha transformadora. Para que o universo surgisse, foi necessário que a poeira cósmica se transformasse numa massa ígnea, até conseguir criar uma gota d'água, que um dia irá representar todo o universo na sua realidade passada, na atualidade e em todos os desígnios porvindores, aqueles que estão por vir. Então gostaríamos de, nesta oportunidade, propor o verbo esperançar. Ter a alegria de que, primeiro, estamos vivos na carne, sempre estaremos vivos, porque a vida é indestrutível. As moléculas nucleares são penetráveis, até aquelas que são concebidas em um caráter da imaginação. Sempre me impressionou uma das belas definições da física quântica. Ela passou a ser quântica porque a física newtoniana, a tradição da matéria e da energia, ficou ultrapassada pela conquista do átomo, a partir do primeiro encontro em que se percebeu que o nêutron, o próton, estavam em uma atividade ininterrupta em torno de uma partícula central, o que nos leva a sair do átomo para o nosso sistema solar, a Terra girando em torno do Sol, o Sol girando em torno de si mesmo, como a Terra, e realizando um périplo de 365 dias e 6 horas, mas ao mesmo tempo de 25 mil séculos, com a galáxia movimentando-se dentro desse universo inimaginável. Então tudo é movimento, tudo é vida, porque a criatura humana deveria estar assinalada pelo face da tristeza, da melancolia, se tudo se modifica de um instante para outro. Para isso, surgiu uma ciência que ainda está em formação. As doutrinas psicológicas não a consideram como sendo uma ciência exata, mas sim como uma pré-ciência, em que os dados coletados são repetitivos em laboratório, mas nem sempre são repetitivos na unidade pessoal. A ciência dos biorritmos. Os biorritmos nada mais são do que as pulsões cerebrais do indivíduo durante a sua existência. Aqui estamos em uma atitude de atenção. Os nossos ritmos mentais
da vida, biorritmos, estão dentro de um esquema que os organizadores biorritmistas estabeleceram de 4 classes e que são detectados através do encéfalo ou do eletroencefalograma. O primeiro biorritmo é aquele de natureza quando nós chegamos. Nós chegamos e, se fôssemos medir os ritmos cerebrais, íamos encontrar, como falei em 2 reuniões passadas, largos espaços que são as pulsações da mente. Então, são estados beta, atividade, inquietação, preocupação, distúrbio interior, ansiedade. Então, nosso biorritmo é muito largo. Ele vai de 27 acima vibrações biorrítmicas por segundo. É, portanto, um estado de alteração da nossa forma de ser. Mas nós vivemos num universo de progresso. E é inevitável que, de repente, nós paramos, chegamos na atividade, sentamos-nos. Se nós acomodamos o corpo, temos a necessidade de trabalhar a mente para manter o silêncio, para aproveitar e orar, para reflexionar, que temos pouco tempo para fazê-lo. E logo o eletroencefalograma vai mostrar que esses ciclos vão de 13 a 27 por segundo. Então nós estamos em estado alfa. É muito comum dizer, fulano anda em alfa, assim aéreo, parece que nada lhe diz respeito. É o biorritmo mental que proporciona um estado de saúde emocional. E de imediato, se nós prosseguirmos fazendo relax, o estado de aproveitar para fazer uma prece, porque há pessoas que não têm tempo de fazer uma prece em casa, façam aqui quando chegar, aproveitem o clima psíquico, e aí a nossa mente, a ideação começa a vibrar em uma faixa de biorritmos mais estreitos, que são entre 4 e 12 por segundo. E nós, então, entramos no estado teta. Essas palavras gregas têm significados específicos. No caso, a letra teta é uma letra grega. A primeira letra da palavra thanatos, que significa morte, é quase um estado de pré-transe. Nas reuniões mediúnicas, nós passamos pelos 3 estados na hora em que vamos concentrar-nos. E nesse estado teta ocorrem as manifestações mediúnicas autênticas. Por que autênticas? Porque tem outras que, embora sejam verdadeiras, não são totais, são inspirativas, ainda naquele estado alfa de concentração ou no estado beta de ansiedade. São os médios que batem na mesa, que gritam, que ululam, que pulam. Não são manifestações mediúnicas, são distúrbios biorrítmicos. É que vale dizer distúrbios do comportamento emocional da criatura humana. Uma pessoa inquieta estará aqui, ai meu Deus, que horas ele vai acabar? Daqui a 1 hora. Não preocupe, porque não será nem mais nem menos. Pode manter seu estado beta, mas ele vai acalmar até eu terminar. Um de nós dois vai desencarnar, e certamente não serei eu. Então nós chegamos a esse estado da comunicação teta. Nós sentimos uma aura de prazer, ou de dor, de angústia, ou de ansiedade, de acordo com o biorritmo do comunicante. Aquele que vai se acercar, suicida, alguém desesperado, ele vai atingir a aura do médium, ele vai emitir a dor. Então a glândula pineal, que está na parte superior do cérebro, bem abaixo do cérebro, no que os yogis denominam centro coronário, fulcro da vida, que tem uma função específica,
que André Luiz estudou levemente e Kardec não teve tempo de o fazer. Então o médium, ai, que angústia, que sensação cardíaca, as mãos podem ficar frias ou quentes, há um biorritmo diferente. Aquele estado 4 até 12 já foi modificado, ele passa a ser no corpo 4 até 12, mas no psiquismo ele vai além de 27, porque a comunicação é de um desesperado, razão pela qual o médium agita-se, as palavras são desconexas, a mente parece desvairar. Mas se trata de uma entidade generosa que traz um biorritmo delta, em que os riscos no mapa do eletroencefalograma são muito unidos. Então esse estado delta é o estado do sonambulismo, o estado profundo da concentração, o estado yogi. Já não sou eu quem vive, é Jesus que vive dentro de mim. Mas aquela entidade traz esse biorritmo, que é o seu estado normal. O meu estado normal varia entre beta e alfa. Já o estado teta é de concentração. O delta é de transe profundo. Então, o que se dá? No meu estado normal, eu agora entro em delta e experimento uma euforia, perco a consciência. Ou não. Posso também ficar lúcido, como aquele indivíduo que está em sono, de sonho, sabendo que está com sono. Quantas vezes nós estamos naquele estado e não sabemos se estamos dormindo, se estamos sonhando, como escreveu muito bem Fo Ri, o pensador chinês. Eu não sei se sou um espírito preso na carne ou uma carne aprisionada pelo espírito. É, portanto, o estado, nós vamos voltar ao assunto dentro em breve, numa outra focalização. Desta forma, nós passamos pelos biorritmos, que passam a ser uma forma de conduta para nós. Então, o esperançar é entrar em alfa, mesmo quando a situação é desagradável. Uma pessoa nos agride verbalmente, nós temos um choque. As glândulas suprarrenais têm uma descarga de adrenalina. A corrente sanguínea acelera. Nós então agitamos-nos. Aí estamos em beta. Mas o hábito mental, alfa. Não vou deixar que ele me perturbe. Não vou deixar que o cão que ladra impeça da caravana passar. Daí o velho ditado árabe: embora ladrem os cães, as caravanas passam. Embora ladrem os cães, os automóveis veiculam, porque adquirem aquele nível do alto movimento, do movimento equilibrado. Mas, se não temos o hábito de controlar a mente, o corpo, nós entramos também emocionalmente em beta, ou melhor, e respondemos. E passa a ter uma discussão inútil, que nos vai levar a uma situação perturbadora, porque nos intoxica de adrenalina. A adrenalina envolve o corpo, mas o corpo não fica somente derramando adrenalina. Derrama também uma substância chamada cortisol. E esse cortisol é como uma ducha. Nós estamos agitados, vem aquele modo. E isso perturba a função cardíaca, a função nervosa, a emocional, a paz. Esperançar é olhar o indivíduo atrevido e dizer: meu Deus, como ele é psicopata. Eu não tinha ideia que uma pessoa tão simpática fosse tão desequilibrada. E se tiver coragem, ria para ele. Chico Xavier um dia perguntou a Emmanuel: o que é que eu devo fazer? Se estiver perto, tome um copo com água, colocando a água na boca até ela ficar quente. Mas não engula, jogue fora e bote outra água até a boca ficar fria. Então é que vai dizer:
mente controla o corpo. O corpo é a sede do instinto, da emoção. Se eu sou emocionalmente bilioso, uma tese muito antiga da psiquiatria e da saúde mental de Hipócrates, se eu sou bilioso, se eu produzo muita bilis, logo eu tenho uma função hepática que vem perturbar a função digestiva, a boca amarga, a sensação de sede, a sensação de estômago pesado ou de estômago vazio depois de ter feito a refeição. Daí o biorritmo está apresentando-se com a grande possibilidade de trabalhar contra um dos grandes inimigos da nossa paz e do nosso esperançar. Esse inimigo é a crueldade. Eu estou lendo uma obra que precisa fôlego, porque são 500 páginas, e para quem lê aos pedacinhos é um tormento, mas que vale a pena. É a respeito do outro lado da consciência. Uma jovem alemã que nasceu em Berlim, depois fez a sua cultura no Rio de Janeiro e era portadora de uma problemática cerebral, se dedicou a estudar como seria a consciência das pessoas perversas, como seria a consciência de Mengele, o Dr. Mortis, o homem que matava sorrindo. Para ele, cultivar a vida era uma forma de dizer assim: está perto de mim, vai morrer. Porque no campo de concentração de toda a Alemanha pelo mundo, na época, mais de 1000 campos de concentração, algumas centenas de extermínio, como Auschwitz, Birkenau e etc. Há uma frase em alemão que diz o seguinte: o trabalho honra a vida. Aqueles que iam para lá, aparentemente iam para trabalhar. Daí era chamado campo de trabalhos forçados, porque trabalhava na condição de escravos. Mas lá dentro havia a linguagem popular. Você vai sair do campo pela chaminé da câmara de gás, porque vivo ninguém sai daqui do campo. Só aqueles que são arianos, mesmo se não forem pegados em crime, porque mesmo que seja ariano, alemão, superior à raça do conceito germânico, ele tem que obedecer a uma determinada lei, porque o biótipo superior tem que ser superior no caráter. E no discurso que Hitler fez em Hamburgo para 80.000 jovens, a chamada juventude hitlerista, ele disse ipsis verbis: nós não temos compaixão. O jovem ariano não tem piedade. Nós somos superiores. O resto é resto. Nada de piedade. Nós nos caracterizaremos pelas lágrimas que provocaremos nos outros. Por onde nós passarmos, as pegadas serão de sangue, cinza e de morte. Faz parte do discurso que abalou o mundo por volta de 1944, quando então a juventude hitlerista tomou conta praticamente da Alemanha, e as tropas SS, que eram as tropas da elite, governavam praticamente 15 países que se submeteram à avalanche da Gestapo. Muito bem. Então essa jovem começou a pensar, ela é também autista. Ela não pode ouvir muito ruído. Ela tem reações afetivas diferentes. A maneira de pensar é diferente. O autismo não é uma monstruosidade. É apenas uma forma especial de viver no estado de natureza alfa, que vai até o de natureza mais elevada, quando o indivíduo fica no estado de êxtase e não se perturba com nada, ou é dominado pelas reações do instinto e fica agressivo, fica no estado beta. Então ela começou a pensar:
e voltou à Alemanha e começou a investigar. É uma obra fascinante, impressionante, porque ela concebe uma personagem, uma jovem que tomava conta de outras jovens não alemãs. A Alemanha aprisionava principalmente os eslavos, os polacos e os judeus. E os demais, brasileiros, espanhóis, muitos morreram no campo de concentração, sem saberem por quê, simplesmente porque estavam nas mãos da Gestapo. Aconteceu serem pegados e foram levados para as câmaras de gás. Então, as tropas SS prendiam, quando chegavam à cidade, todas as moças, as mulheres mais velhas, eram imediatamente mandadas para a câmara de gás. As menores de 12 anos, também para a câmara de gás, porque não serviam para nada. Ser eslavo, polonês ou polaco, que é pejorativo, ser polonês, judeu é pior do que ser nada. Se pode pisar do judeu como se pisa no excremento, com náusea. Então se contratavam jovens alemãs para serem guardas dos campos de concentração, em que as mulheres que praticavam erros comuns ou que simplesmente não pertenciam às linhas da doutrina germânica, e elas então eram moças comuns, telefonistas, funcionárias públicas, mas o salário era muito bom, era atraente, e elas eram contratadas. Mas antes de serem elegidas para os campos de concentração, elas eram submetidas a testes psicológicos para medir a sua sensibilidade. Se era uma pessoa sensível, afetuosa, não servia. Tinha que ser uma pessoa mais ou menos beta, com um alto grau delta, isto é, uma pessoa agitada e na parte final meio sonâmbula. E durante aquela semana era preparada para perder a sensibilidade nervosa, e o trabalho era um trabalho de matar a sensibilidade e aprender a matar. Todas as eslavas, todas as polonesas, todas as judias que entravam no campo só saíam na fumaça da chaminé. E então uma delas consegue sobreviver e conta na ficção da autora o depois da guerra, quando foram aprisionadas. E numa cidade que era um campo de concentração, elas foram julgadas durante um ano. Diariamente eram atormentadas pelo julgamento. Eram 6 daquele campo, mais 2 homens e mais alguns soldados das tropas SS. Então, ela conta, é muito cínica, e diz que ela nasceu para ser infeliz. E então, seu prazer era tornar todo mundo infeliz. Nós encontramos muito pessoas que são mais ou menos assim. Estado beta negativo. Porque o beta normal, a excitação, ser agitado, é um transtorno neurótico. Mas o beta perverso é um transtorno patológico, doentio. E ela narra que, apesar das exigências duras do Führer, do chefe, de Hitler, que eles amavam como a Deus, os campos de concentração eram, na sua intimidade, muito piores do que a imaginação pode conceber. E aí falam de crueldade. A primeira semana é de teoria. Elas são inimigas da Alemanha. Todas elas odeiam a Alemanha. E se sobreviverem, vão querer matar vocês. Então tem que odiá-las e matá-las. Na segunda semana ganhavam um chicote de treliça para poder surrar até a morte. Bater, com todo ódio, pisar até a morte. Crueldade. Como era a mente dessas pessoas. Como era a consciência dessas pessoas. E então, o livro, que eu estou ainda na metade,
é elucida que, quando veio a paz e os tribunais começaram a julgar, aquelas que eram transformadas em bestas, feras, tinham vários apelidos: as sanguinárias, as destruidoras, as assassinas mórbidas. Cada cidade, cada área dava um nome próprio para aquela tragédia. Pois bem, então, elas agora tinham recebido um tratamento para se humanizar. Mas era muito difícil, por causa da folha de serviços que carregavam, a tragédia que traziam de cada vida. Primeiro, destruir a consciência, o discernimento. Aquilo era bom, não era mal como nós julgamos. Foi quando ela teve a oportunidade de conhecer o Dr. Mengele, que era um médico muito hábil, era geneticista e foi nomeado para trabalhar em nome da Organização Genética da Alemanha no campo de concentração, dos mais terríveis que a imaginação humana jamais concebeu. E ela então disse: sentiu uma profunda química com esse homem jovial, sorridente, que criou um jardim de infância na ala dos ciganos, que também foram perseguidos. Ciganos, homossexuais, prostitutas públicas, tinham suas áreas respectivas. E os ciganos eram odiadíssimos pelas lendas de que todo cigano é ladrão. Essa raça muito complexa e misteriosa, que teria surgido mais ou menos na Hungria, nos tempos primitivos, em todo lugar, é levada em conta pelo ódio que foi instalado através dos séculos contra eles. Eu me recordo que, quando eles chegavam à Feira de Santana, se tinha o maior cuidado. Normalmente trabalhavam em solda, com aparelhos domésticos, panelas, baldes, mas invariavelmente se caracterizavam pela rapina de animais, de objetos, e fugiam. Estavam sempre nômades até hoje. A Hungria, que teria sido a sua pátria inicial, tem áreas próprias para esse clã de ciganos, que tem os seus costumes, tem o seu idioma próprio, muito difícil, tem as suas crenças e tem, sobretudo, um tipo de mediunidade muito peculiar. Como a mediunidade é hereditária, entre eles, essa hereditariedade se caracteriza de uma forma específica. Daí surgiu, da língua hispânica, a buena dicha, a boa palavra, a boa maneira de dizer, a cigana, a interpretadora de vida. Pois bem, Mengele criou um jardim de infância e ela foi trabalhar no jardim de infância. Odiava a criança, odiava qualquer forma de criança pela ternura, pela singularidade, porque o seu horror contra a vida era de que sempre teve sofrimentos. Experimentou uma família desastrosa, seu pai era um ébrio quanto mais. Aí vem a análise psicológica do drama que ela herdou da família. Mas ela percebeu que o Mengele era um homem simpaticíssimo, estava sempre com um sorriso. E o jardim de infância era para preservar aqueles que iam morrer, todos iam morrer. É algo que a minha mente levou uma semana para digerir, para entender, porque nós já estamos noutra faixa de humanidade, a faixa da fraternidade cristã. Daí aquele homem de Nazaré veio antepor-se a essa aberração patológica que devorou uma nação. E ainda hoje existem na Terra os neonazistas que vivem sonhando pela restauração daqueles códigos de crueldade, através do que hoje no Brasil, com o respeito que todos merecem, a chamada esquerda materialista, devotada ao prazer sensorial, exclusivamente ao prazer. Pois bem, curiosamente ela notou que ele seria alguém que ela gostaria de conquistar, porque com a sua vida insensível,
ela se tornou uma meretriz dentro do campo. Vestia-se muito bem, era muito bonita, muito atraente, e se comprazia em escolher os seus parceiros noturnos. E tentou conquistar a Mengele, que ele disse com toda lealdade: você não é o tipo de mulher que me atrai. Você me atrai pelo seu caráter, pelo seu temperamento, pelo seu ódio. Você me atrai. Então vai ser meu braço direito. Vai trabalhar comigo. E especialmente pediu que ela cuidasse dos anões e das crianças gêmeas, porque ele desejava entender a razão por que o espermatozoide conseguia fazer gêmeos univitelinos. Como que aquela célula, de repente, se arrebentava e dava origem a dois seres com as características morfológicas idênticas, porém psicológicas diferentes. Então ele experimentava nas crianças tirar a pele sem anestesia, para ver até onde o cérebro da criança resistia à dor. Mandava tatuar pessoas nas nádegas, no dorso, no torso, e depois tirar a pele com dor para fazer quebra-luz, para fazer esses abajus com a pele humana tirada, com a pessoa amarrada, urrando e dando mais prazer àqueles que conseguiam tirar a pele com mais precisão. E então, ela descreve e sabe que vai ser condenada à morte. E o que eu desejo chegar, talvez diferente do conteúdo do livro, é que a sociedade, que nelas encontravam as bestas de Belsen, de Dachau e etc., de alguma forma eram cruéis, tão cruéis quanto patologicamente elas eram cruéis. Eles queriam fazer justiça, entre aspas, e todos criminosos diziam: mas eu não tenho culpa, eu obedeci a ordens. Eles foram disciplinados nos campos a transferir a ordem para Hitler, para o chefe. Era eu ou ele. Então, dois poloneses, que eram capos, que administravam os poloneses. Ambos eram pais. E certo dia, o chefe do campo chamou um deles e disse: eu gostaria que você colocasse na fila de amanhã para entrar no forno crematório o filho de seu amigo. Ele disse: mas eu não posso fazer isto. Ah, muito bem. Então vai colocar o seu filho, porque amanhã eu quero que um dos filhos de você vá para a fila, o seu ou do seu amigo. Aí aquele pai colocou o nome do filho do amigo, e o amigo veio de perguntar: mas como você pode fazer isso comigo? Com meu filho? Ele abaixou a cabeça e disse: pois é, eu tive que optar entre o meu amor ao seu filho e o meu amor ao meu filho, porque se eu não der o nome do seu filho, eu tenho que dar o nome do meu filho. Notem a questão da consciência. O que é que cada um de nós faria? Se ele, por exemplo, desejasse o martírio: não, filho de meu amigo eu não boto. Não era ele que ia morrer, era o filho dele. Notem a crueldade. Não tem saída nessa crueldade. Muito bem. O outro ficou com ódio, alentado em luta física, mas o nome do rapaz foi. No dia seguinte, o chefe do campo disse: agora eu gostaria que você colocasse na fila o seu amigo. Por que esse privilégio de vocês viverem? Vocês são guardas de outros miseráveis, mas são miseráveis também, porque vocês são poloneses. E meus irmãos e minhas irmãs, a história narra que esses poloneses,
que eram guardas de poloneses, eram piores do que os SS. Para poderem viver, faziam qualquer coisa. Então, o chefe chamou e disse: agora você vai botar o nome de seu amigo, porque ele é polonês, não esqueça. Ele então sorriu, pediu licença e enforcou-se. Porque se matasse seu amigo, ele estava se matando. Então ele se matou. Mas o amigo também morreu porque o capitão colocou o nome dele. A crueldade, herança primária dos felinos que comem o próprio filho, de muitas aves que comem o próprio filho, atirando-os do ninho porque acham que só podem nutrir a um. E é o que nós estamos cultivando em nosso nível de consciência. Abordamos já muitas vezes na psicologia os níveis de consciência, porque todos nós temos consciência. Eu falei aqui alguns sobre a obra de Viktor Frankl. Quando ele tem a oportunidade de fazer análise da consciência, inspirado profundamente no pensamento do pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung. Ele perguntava: o que é a consciência? Ainda expliquei que muitos de nós acreditamos que a consciência é o conhecimento, que uma pessoa de alto nível cultural seria necessariamente portadora de um nível de consciência. E a psicologia demonstra que não. A consciência não tem nada a ver com cultura. Minha mãe era analfabeta e era uma das pessoas de melhor nível de consciência que eu conheci nesta existência. E lembrem que eu já conheci mais de 2 milhões de pessoas em contato direto, um a um, nesses 83 anos de vida pública. Então, Jung escreve um livro muito delicado, Resposta a Jó. Ele disse: eu tenho a impressão que o espírito me pegou pelo cogote e me levou à máquina e eu escrevi. Jó é aquele personagem bíblico que faz parte da história do Velho Testamento. Ele era devotado a Deus, era um homem rico. E um dia o diabo disse a Deus: você tem muito carinho pelo Jó, mas ele só é bom porque ele tem escravos, ele tem servos, ele tem fortuna, ele tem filhos, ele tem mulher. Eu queria que você provasse se ele é capaz de amar você, se você tirasse tudo dele. E Deus aceitou o desafio. Permitiu que os escravos morressem. E ele ficou desesperado, mas continuou amando Deus. Então, nesse ínterim, os servidores foram vítimas de uma peste e morreram. E Jó continuou firme. A esposa disse: como é que você pode continuar com Deus, que nos tirou os meios de vida? Aí Deus tirou os filhos deles, que morreram, e ele continuou fiel. A esposa desvairou. Então Deus tirou todos os bens e Jó continuou acreditando em Deus. Porque o amor não deve ter um caráter de renda. Eu amo porque lucro. Não, eu amo porque amar é bom para quem ama. Resultado: quando Deus viu aquilo, disse a Satanás: então, ele agora está na miséria, velho, pobre, não tem nada, e me ama. Satanás desespera e Deus restitui tudo a Jó novamente: seus escravos, servos, seus filhos, dá-lhe novos filhos, dá-lhe novos meios de ganhar a vida, enriquece-o. Então, nesse livro, que é um opúsculo, é um livrinho de nada, foi escrito em 3 dias.
Jung diz que a consciência é a faculdade de discernir. Quando eu sei o que é o certo e o errado, quando eu sei, eu tenho uma pré-consciência. Quando eu ajo de acordo com o que eu sei, eu tenho a consciência. Mas quando eu vivo desse conceito, eu tenho a superconsciência. Já não sou eu quem vivo, é Jesus que vive em mim. Então, os psicólogos, especialmente Gurdjieff, de quem falei aqui, Ouspensky, o próprio Jung, estabelece os 4 níveis de consciência. A consciência de sono sem sonhos é o estado beta. Pessoa que vive como animal, come, dorme. Eu tenho um amigo, eu tive na Terra, que adorava comer e teve um câncer. Então ele me disse: eu vou me matar, porque o meu câncer de estômago vai me pedir que me alimente. Então eu não vou deixar que o câncer me mate. A falta do prazer da comida vai me levar a matar. E matou-se. Era, portanto, um estado de consciência de sono. É a maioria da sociedade. Segundo os estatistas, os psicólogos, 80% da sociedade é estado de sono, sem sonho. Carnaval vem aí, futebol vem aí. As pessoas que estão sempre irritadas, que estão sempre descontentes. A gente só está descontente porque está vivo. Então fique contente com o seu descontentamento. Sono com sonho, esperançar. Então, eu não entendo muito bem de palavras, mas, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. Eu não posso viver como um animal que não ora, que somente come, faz sexo, dorme. Não, eu sou gente. E uma característica de ser gente é ter consciência, mesmo que no nível de sono. O segundo nível é consciência de sono com sonhos. São pessoas que não esperam nada, que não aspiram nada, mas de vez em quando tem uma boa ideia. De vez em quando vão fazer o bem. Eu tenho um amigo que é relativamente rico. E ele veio passar alguns dias na Mansão do Caminho, num período que para nós era muito difícil. E ele era um rico avarento. Ele veio das nossas dificuldades, ainda maiores, porque nós tínhamos hóspedes, tínhamos que cuidar. A nossa criançada tinha que aguentar o nosso visitante. Um dia ele veio e me disse: Divaldo, eu tive uma ideia de ajudar. Eu mentalmente, que eu não penso mal de ninguém, Deus me perdoe, eu digo assim: nossa, está tendo sonho. Ele disse: amanhã eu vou ajudar a mansão. Eu digo: como será que ele vai ajudar? E já antegozei a comida que existia até amanhã, né, porque ele ia ajudar. Na manhã seguinte, ele saiu e foi ao mercado modelo. Depois ele foi a uma área de água de meninos, que é o mercado ao ar livre, e à tarde ele chegou com um cesto das verduras, dos legumes que não foram vendidos. Então, disse: olha aqui, olha, para ajudar na despesa. Quando eu olhei para aquela alface, para aquela beterraba, para aquelas bananas, todas elas com câncer, as manchas, então eu disse para ele assim: mas o que é que a gente faz? Pega 2 das tias e bota para separar. Eu digo: vou fazer assim, vamos lavar e cozinhar tudo junto, para a gente não separar nem a casca, a gente pode lembrar. Mas já era uma coisa boa. Ele pensou, ele teve um sonho: meu Deus, eu podia ajudar. Pois bem, passaram os anos,
E certo dia eu fui pregar na sua cidade. E ele me disse, você vai ser meu hóspede. Eu disse, não, muito obrigado. Deus te abençoe. Eu vou para um hotel. Não, mas a comissão, a cada comissão, que louvado seja Deus, a comissão escolheu para você ir lá para casa. Eu digo, mas era só que faltava eu ir agora comer casca de jaca. Aí imaginei, mas a comissão me botou. Eu digo, tudo pela causa. Fui. No dia seguinte, a hora do almoço, era um almoço, mas um almoço com letra U. A-U, meu almoço, eu só. Mas era um almoço. Ele já estava com a consciência de sono, com sonho, porque ao terminar, ainda lembro de um detalhe muito curioso. Ele chegou com uma lata de azeite, girassol, azeite de oliva, girassol, e botou a lata e fez um buraco. E então ele disse, olha, vou botar na sua salada. Eu detesto salada de legume, eu como por educação, mas minha preferência é outra, é carne de charque, vinda lá do Rio Grande do Sul, das charqueadas antigas, que agora não é carne de charque, agora é carne de sol, maltratada, ajeitadazinha. É Brasil, não é? Tudo não pode ficar perpetuamente bom. De vez em quando varia para pior. Pois bem, então eu olhei assim para a lata e disse, será que é bom? Girassol? Mas ele aí disse, de volta você permite que eu ponha? Eu digo, eu vou deixar ele pôr, porque ele sabe a quantidade. Ele chegou, balançou a lata, e ela aí flutuou com um pouco de azeite. Ele chegou assim, passou o dedo no azeite que subiu. Eu disse, meu Deus, ele já está tendo a consciência de sono com pesadelo, porque isso não é um sonho, é um pesadelo. Bom, aguentei firme, eram somente 2 dias. Quando ele disse, olha, quer azeite? Eu digo, não, eu detesto azeite. Quando ele perguntava uma coisa, não tenho hábito. Eu não tinha nem hábito de comer, mas sobrevivi. É por isso que eu sou magrinho, porque quando Deus melhorou a mansão e vocês ajudaram, a gente olha assim, diz assim, louvado seja a empresa que nos mantém, porque de vez em quando a empresa também manda um óleozinho de girassol, que só com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas olha, todos da mansão, bonitinhos, gordinhos, etc. Mas consciência de sono com sonho. Então vamos ver aqui que tem sonho. Por exemplo, comprar uma camisa para a segunda-feira já é um bom ato. Se eu de comprar a camisa número 10, compra a nossa, que é número 100. Já imaginou as 800 cadeiras que o nosso Mário vai mandar colocar para nós sentarmos? Todos 800 com a camisa ali desafiadora do nosso momento. Mas o sono abre espaço para o amor. E vem a consciência de sono racional. A gente pensa, começa a imaginar, elege o que é de melhor. Entre os parâmetros, a gente elege e fica inquieto. Começa a sentir a dor de alguém. Quando alguém nos conta a sua dor, as lágrimas nos vêm aos olhos. Numa grande alegria, as lágrimas nos vêm aos olhos. A gente tem uma alegria de viver. Nesse sentido, eu acho que eu já estou no 3º nível, consciência racional, porque hoje ainda me comovo, ainda choro, ainda sorrio, ainda esperanço. A busca desse esperançar, vivo muito amanhã, a certeza de que tudo vai mudar, e fazer a melhor parte hoje, para que amanhã seja compensador. Então nós entramos na consciência cósmica, a consciência do amor universal. O ego, essa pequenez nossa,
essas misériazinhas que a gente cultiva com tanto prazer. Aí ele me disse isso, eu dei uma resposta. Palavras. Mais lindo é deixar a pessoa preocupada com a resposta que a gente não deu. Uma vez o espírito obsessor me disse algo muito interessante. Ele me castigava, me perseguia, e um dia eu lhe perguntei: mas por que você faz isso comigo? Ele me disse: porque você é um miserável. Como é que você tem tanto problema e se sente feliz? Eu disse: porque tenho problemas. Já imaginou se eu não tivesse problema? Eu era um excepcional, um psicopata, um doente mental. Então eu era uma pessoa profundamente infeliz. O Espírito me olhou e eu dei um salto quântico às minhas primeiras experiências mediúnicas. Consciência cósmica, experiência mediúnica, dar as suas energias ao próximo, entregar-se à fraternidade, ser útil e nem preocupar que haja resposta positiva nem negativa, semear ao sol. Quando eu estava começando a mediunidade, com muita perturbação psíquica, visual, emocional, eu fui a uma sessão mediúnica. Naquele tempo em que a primeira coisa que faziam era levar uma sessão mediúnica. Eu não sei para quê. Para ver uma cena algo ridícula. Para ir na sessão mediúnica é como entrar no laboratório de química. Ali estão as provetas. Tem 30 provetas com água, mas uma é H2O, a outra é H2SO4. Uma é água, mas a outra é ácido sulfúrico. Eu tenho que conhecer no laboratório para não me queimar. A sessão mediúnica é laboratório. A gente tem que conhecer as fórmulas, os níveis de consciência, os biorritmos, os estados de transe, a disciplina mental para não cair no desvio, para não cochilar na sessão mediúnica. Vocês sabem que há pessoas que cochilam na sessão mediúnica? Na nossa. E nós temos 4 olhos. O diretor-presidente fica de olho aberto. Na sessão que eu estou, eu fico de olho físico e psíquico aberto. Quando eu noto que a cabeça de alguém balançou, eu já vi que ele deu uma boa pescada. E quando termina a reunião, eu digo: olha, meu filho, deite mais ou menos às 5 da tarde, descanse, para vir para a mediúnica. Bem, você não vem para descansar na mediúnica. Na mediúnica você vem para trabalhar. Ah, mas eu ando muito cansado. Canse um pouquinho mais. Você está cansado de ganhar dinheiro. Faça algo de bom. E então, narrando, o médium fez um transe impressionante. E o espírito incorporou. E eu achei aquilo curioso, eu nunca tinha visto. Porque o rosto do médium se transfigurou, ficou grotesco, os lábios ficaram grosseiros, a expressão facial, os olhos abertos. E então o doutrinador, o psicólogo, o terapeuta, disse: meu irmão, você já desencarnou, tal, e você não tem o direito de perturbar a pessoa, você é um obsessor. O espírito sorriu e ele disse: em nome de Deus, eu ordeno que você saia do médium. O espírito sorriu e disse: em nome de Deus, eu não saio. Eu disse: vamos ver quem vai ganhar. Aí, ao invés de concentrar, eu abri mais o olho, como que não quer nada, para ver. E ele, a empáfia, porque vaidade é uma coisa tão ridícula: pois eu lhe ordeno. O Espírito diz: quem é você para ordenar coisa nenhuma? Você não ordena a sua vida. Você pensa que eu não sei quem você é? Quando você sai daqui, eu vou atrás de você. Eu vejo o que você faz com sua mulher, com sua companheira. E aí ele foi dizendo,
E eu dizia assim, que assim seja, porque cidade do interior, a gente sabe de tudo, não é? E a gente sabia mais ou menos, aumentado, que a vida dele não era lá tão límpida, para ele dizer, saia, e outro obedecer. E ele ficou arrasado e o Espírito deu-lhe um banho de obsessão lindo. Mas havia uma senhora afrodescendente, muito humilde, sentada ali à mesa. Ela estava assim e disse ao presidente, meu irmão, dá licença eu falar. Ele disse, tome conta deste miserável. Ele ofendido, né? Porque a verdade ofende. É horrível a verdade. Ela então chegou e disse assim, meu irmãozinho, você não é obsessor coisa nenhuma. Ele disse, eu não era, mas este de quem me utilizo me fez tanto mal que eu me tornei, notem, o obsessor dele. Eu era justo, eu era uma pessoa boa, mas ele me traiu, ele me mentiu, ele me maltratou, fez isso, fez aquilo. Então eu não sou mau, eu estou me vingando. Chamo-me obsessor, mas eu não era um obsessor. De fato, ele se tornou um obsessor. E disse para ela assim, na mesma hora, por que você me chama de irmãozinho? Há quanto tempo eu não ouço esta palavra? Ela disse, porque você é meu irmãozinho doente, que ficou doente por causa dele, que é mais doente do que você. Veja bem, há quanto tempo você está sofrendo? Ele deu um período que eu não me lembro. Ela disse, meu Deus, não pense que eu estou querendo defendê-lo. Eu quero é que você tenha o direito de ser feliz, que deixe de ser obsessor. Para ser feliz, você tem o direito de ter paz. Você tem o direito de esquecer aquela ofensa. Ela lhe ofendeu. O caso dura porque você mantém. Desmanche. É como uma figura grotesca. Desfaça a figura, desaparece o aspecto grotesco. Aí, pelos olhos do médium, que estavam arregalados, as lágrimas corriam em abundância. Eu chorei. Outros também se comoveram. E ele dizia, o que é que eu faço? Ele disse que eu saia, mas eu saí para onde? Ele disse, saia, mas para onde? Ele disse, para onde? Para o coração de Jesus. Aí ao seu lado, o seu guia espiritual vai tomar de você como uma mãe carinhosa toma conta de uma criança. Vai levar você a um hospital, porque aqui na Terra não tem hospital, aí também tem, porque a diferença é que esse é corpo de carne, você é energia espiritual, que está na carne daquele que lhe fez o mal. E aí ela foi falando, eu espero que com seu gesto, deixando de ser obsessor, ele também, coitado, nosso irmãozinho que tem sofrido, melhore. Tudo por um gesto, o seu querer. Você tem consciência do que eu estou falando? Consciência. Eles têm. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo pela raiva, mas você me chamou de irmão. E para mim é um orgulho ter um irmão do seu quilate, do seu caráter. Eu vou deixá-lo, mas eu não sei como é. Se a questão é afastar, eu vou me afastar. Ela disse, Jesus vai tomar conta de você. Naquele momento, eu amei a mediunidade. Naquele momento, eu disse, meu Deus, nós somos na Terra 8 bilhões, completamos no mês passado. No além, diz os Espíritos, são 21 bilhões de Espíritos. Então, cada um de nós tem acompanhantes, familiares,
que formam verdadeiros grupos étnicos da nossa evolução. E é por isso que a evolução se dá em grupo. Quando 2 ou mais orarem em meu nome, eu estarei entre eles. Ele está também quando eu oro sozinho, mas é melhor que eu ore com outros, a minha família espiritual. Aí não há lugar para a crueldade, porque a gente verifica que é um transtorno hormonal da nossa mente desvairada. E aí vem o verbo esperançar, para que nós sejamos os construtores de uma sociedade mais feliz, de uma humanidade do amanhã que está começando agora, que na segunda-feira vamos fazer a experiência internacional. Estamos com representações internacionais aqui, e outras estarão nos seus aparelhos nos acompanhando nesse movimento Você e a Paz. Muita paz, um Feliz Natal antecipado. E como nós falamos das bênçãos da mediunidade, vamos aproveitar esse clima de biorritmo alfa para biorritmo teta e vamos ter um passe geral para sairmos daqui esperançosos de um mundo melhor. Vamos orar. Senhor, eu gostaria de ser o amor que se expressa na bondade e agradecer-te tudo que me deste, tudo que me dás, o ar, o pão e a paz. Dizer-te da minha gratidão pelos olhos que eu contemplo a natureza, a terra e a sua beleza, as flores em todas as cores. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso enxergar. Porém, diante da minha visão, eu percebo os invidentes que caminham na escuridão, que tropeçam na solidão, que choram na multidão. E por eles eu rogo com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que ouvimos uma vez e não esquecemos nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles escutarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ama, pela voz que legisla, pela voz que perdoa, pela voz que o teu nome profere com dulce da unção. Obrigado, Senhor. Mas diante da minha canção eu encontro aqueles que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que da outra vida eles cantarão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo meu coração, pelas minhas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, mãos que apertam mãos, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio agasalham o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor,
porque eu posso andar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, e eu posso bailar. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que é depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão, um duplex, um paraíso, uma favela, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher ou de marido, de companheiro ou companheira, de irmão, de alguém que me dê a mão, de um gato ou de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem assim eu te negarei. Pelo contrário, te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.